para introduzir a nossa palavra. Bom, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 18, do 1 ao 8. De acordo com o nosso cronograma de estudos, hoje falaremos sobre o sentimento da perseverança. Falamos há reuniões atrás sobre o sentimento da responsabilidade social. Falamos sobre o sentimento da gratidão. Semana passada o Jonatas nos trouxe uma palavra também comentando um pouco do que a gente tem falado. Mas hoje, especificamente, de acordo com o nosso estudo, nós falaremos de Lucas 18, então, tratando do sentimento de perseverança. Há um trecho curto, e espero também ser breve na exposição, para que a gente aprenda e tenha um tempo muito agradável essa manhã. Bom, então é Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz este juiz, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Antes de dar início à palavra, eu gostaria de introduzir citando as diferentes versões que nós temos à nossa disposição. A gente tem a que eu costumo usar, que é a Almeida Corrigida e Fiel, mais conhecida como ACF, pela abreviação. Nós temos a NVI, nós temos a Almeida Revisada, nós temos a Freestyle, Garizão, nós temos as versões católicas, nós temos as linguagens de hoje, nós temos a mensagem e assim por diante. Então eu gostaria de, antes de prosseguir, destacar as diferenças de palavras utilizadas em cada versão. Então nessa que eu li, ele começa dizendo: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Contou-lhes. Contar, no sentido aqui do texto, é narrar. Contar uma história. E sobre a palavra dever de orar, é interessante que dever tem o significado de sentir obrigação ou agradecimento por. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer é o significado de deixar de possuir o vigor ou forças físicas, ocasionar a perda das forças físicas, causar diminuição da força, perder a disposição, deixar de possuir intensidade, no sentido figurado. Na Almeida Corrigida e Revisada, não, isso eu acabei de falar. Na NVI, o texto vem da seguinte maneira: Então Jesus contou aos seus discípulos, então vem a palavra também contar aqui, aos seus discípulos
discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Na tradução que a gente leu primeiro, vem desfalecer. Desanimar tem o significado de deixar de estar entusiasmado, perder a vontade, ou a coragem de agir, desistir, fazer com que a intensidade de alguém ou alguma coisa diminua, esmorecer, diminuir a efervescência, deixar de possuir vibração. Na versão católica, vem da seguinte maneira: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Propor, portanto, significa apresentar, colocar diante. Nas que nós lemos primeiro, fala Jesus contou-lhes. Nessa vez Jesus propôs uma parábola, apresentou, colocou diante deles esta parábola. Na Bíblia do Peregrino, que é também uma versão católica, traz: para inculcar-lhes que é necessário orar sempre, sem cansar, contou-lhes uma parábola. Novamente vem a palavra contar, mas é interessante que essa tradução vem para inculcar-lhes. Inculcar significa também propor, recomendar, imprimir uma coisa no espírito de alguém. Jesus contou essas palavras para imprimir uma coisa no espírito de alguém, inculcar uma verdade, apregoar, notar, revelar, dar a entender. Por fim, na King James traz: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Adverti-los, advertir, informar, avisar, admoestar, repreender, notar, fazer nota, reparar. Por que eu quis trazer isso? Para que a gente pudesse entender não só o contexto, mas a importância de buscar os significados das palavras e o sentido mais próximo possível do original. As muitas traduções, elas têm a facilidade de nos auxiliar na compreensão, de certa maneira. Porque algumas traduções, elas procuram estabelecer palavras mais dentro do sentido do texto. Outras literais, como essa que eu uso aqui. Ela procura estabelecer a tradução literal da palavra que foi usada no grego, por exemplo. Mas é bom sempre comparar as traduções para que a gente consiga entender. E é interessante porque abre o nosso leque, abre o nosso entendimento. Essa parábola que a gente leu é um trecho curto, são aí 8 versículos. Ela traz uma história enigmática, um tanto misteriosa. Ele traz uma parábola, uma história enigmática de contraste. Ele conta sobre um certo juiz iníquo, que não temia Deus e que não respeitava homem algum. Ele não respeitava, não considerava a situação, o bem-estar da sua comunidade, das pessoas que viviam ali. E uma certa viúva, que era insistente. Traz 2 tipos de contraste. Primeiro, um juiz impaciente e de uma viúva persistente, perseverante. Mas a seguir na leitura a gente vê um outro contraste de um juiz iníquo, impaciente, insensível, e a comparação a um Deus bom, bondoso, paciente, amoroso e que atende aos que clamam a Ele. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, logo de início dos primeiros versículos, é que há necessidade, que há o dever, com perseverança, nós devemos orar sempre. Há essa necessidade de oração. É necessário orar. Mas não apenas orar com perseverança, sem desanimar.
É necessário porque é excessivamente importante para nossas vidas. É indispensável a oração. Como a gente viu no significado aqui, orar sem perder o entusiasmo, sem perder a vontade, a coragem de agir. Orar sem ter a vontade de desistir. Muito embora estejamos suscetíveis às emoções, às circunstâncias do dia a dia da nossa vida que nos pegam para valer e nos desanimam. Mas a recomendação é que devemos orar, mas orar com perseverança. A nossa espiritualidade cristã, ela é essencialmente uma espiritualidade de oração. Nós servimos e nós cremos num Deus que é um Deus pessoal. Logo, pessoal, ele traz um diálogo. Nós somos pessoas e nós interagimos, nós conversamos, nós temos convivência, nós temos diálogos uns com os outros, nós conhecemos os nomes uns dos outros, ou procuramos, quando não conhecemos a pessoa, conhecer o nome, saber quem ela é, com que ela trabalha, de onde ela veio, enfim, a gente conhece, se relaciona. E nosso Deus é um Deus pessoal, logo é um Deus que tem relacionamento conosco. E nós nos relacionamos, o nosso diálogo com Deus é por meio da oração. Um dos motivos de que devemos orar sempre é de que Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele nos deixou esse ensinamento que deveríamos orar sempre. A gente vai ver em diversas passagens Jesus orando, Jesus se retirando para orar. Jesus levando os seus discípulos consigo ao monte, mas ele se retirando para orar. Também sozinho, também com eles. Jesus orava. Jesus passava muito tempo orando. E justamente o nosso Deus é um Deus pessoal, e nós cremos em todos os seus atributos, em toda a sua essência, por exemplo, que é amor. Deus é amor, a palavra vai dizer. A gente sabe que a gente não está lidando com... Quando a gente lida com uma pessoa que é fria, insensível, a gente sente. Quando você tenta, ou quando acontece uma determinada situação e você vê a capacidade da pessoa ser fria, ser insensível a determinada coisa. Isso nos choca. Ou até quando a gente procura alguém para conversar sobre determinada coisa, você vê que a pessoa não entende o que você está passando, por exemplo. É insensível àquilo que você está dizendo. O Levi sempre fala aqui da antipatia, da empatia, da simpatia. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que nos ouve. E que Ele não é um ser egocêntrico. Que Ele não é insensível. Impaciente. Mas Ele é Deus e é Deus Pai. Uma das coisas que os pais sempre fazem com os filhos é conversar com eles. Eles procuram dar conselhos, dar instruções, perguntam sobre o dia, como foi a aula, como foi a faculdade, como foi o trabalho. Quase que a maioria dos pais fazem isso. E até uma relação entre pais e filhos que não há diálogo, não há conversa, ela é empobrecida. Até porque por meio da conversa nós aprendemos. Nós interagimos uns com os outros e a gente vai aprendendo. A gente vai crescendo. E os pais fazem isso com seus filhos. É um meio pelo qual os filhos têm acesso à sabedoria que os seus pais têm a eles. Sabedoria de vida, de experiência, de conhecimento. Principalmente em relação à fé. Nós, os pais, são os que dão toda a base para os seus filhos na fé. Ou que pelo menos deveriam dar. Bom, dado que a gente precisa orar, que essa é uma necessidade, que a nossa espiritualidade cristã é essencialmente de oração, o Elon já colocou aí pra gente, o Ed René Kivitz, ele diz assim: orar é tão imprescindível quanto respirar. A oração é o chão
a gente pisa, é o ar que nos mantém vivos. Então ele faz essa comparação com a respiração, com o ar que a gente respira. Porque nós precisamos do ar para respirar. E nós não flutuamos, né? A gente caminha sobre o chão. E a oração, ela tem essa participação na nossa vida espiritual, que tem as suas dimensões, inclusive corpóreas, no sentido de te afetar. É porque é espiritual que não tem implicação na matéria, no seu corpo físico. Você não é só constituído de alma e de corpo. Você não é desvinculado. Você é os dois em uma única coisa. Você é tanto constituído de matéria, de corpo, de carne, de osso, quanto é constituído de alma, de espírito. E as coisas do espírito também vão dizer respeito não só ao espírito, mas ao seu corpo, porque você é os dois. Então, a oração para nós cristãos é imprescindível quanto respirar, quanto a necessidade de respirarmos. Quando a gente perde oxigênio, a gente morre. Então a oração é necessária para a nossa vida, para a gente continuar sendo cristão, continuar vivendo a fé cristã. Assim como o ar é necessário para a respiração, para a gente nos mantermos vivos. E a oração é o chão que a gente pisa. A oração vai pavimentando o chão que a gente vai pisando. Se você imaginar que a vida cristã é uma caminhada, um caminho, e você caminha, digamos assim. Ele está à sua frente, né? Mas você não fica estático, você caminha, você prossegue até o fim da sua vida. E nesse sentido de oração, de necessidade, de dever, de necessidade, a gente pode perceber que a súplica da viúva diz respeito a orações reiteradas. Elas se repetem. São prementes, que ela tem urgência. Não diz respeito a longas orações, como estamos até acostumados a ouvir ou até fazer. Orações, por exemplo, mais adiante a gente vai ver aquela oração do fariseu. Senhor, agradeço por não ser como este e tal. Orações longas, elaboradas, mas que não têm vida, não tem espiritualidade. Não é esse tipo de oração. É uma oração que ela tem urgência e ela é reiterada, ela se repete, ela é enfática. Então, como primeiro ponto, é isso que eu gostaria de destacar, que há necessidade de orar e que a oração está intrinsecamente ligada com a nossa espiritualidade. Não tem como a gente se considerar um cristão sem uma vida sincera de oração. Até porque a oração é onde a gente estabelece nosso diálogo com Deus. Nós somos discípulos de Cristo, o nosso mestre nos ensinou que deveria orar. Nos ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo. Então a oração é extremamente importante. Nós temos uma vida corrida. A gente cantou agora há pouco, bem rapidinho, a música do Lenine, e ele fala dessa correria da vida, a vida pede pressa, e ele se recusa, ele faz hora, ele vai na valsa, ele prefere a calmaria. Ele se recusa a se entregar a essa insistência da vida, dessa necessidade, dessa demanda. E a nossa vida é corrida, é atribulada. A gente trabalha, você trabalha, almoça, corre e tal, não sei o que, vai. Quem estuda na faculdade, chega tarde em casa, dorme e tal. Ou até mesmo quem não faz isso, tem filhos, cuida dos filhos, a vida é corrida, o tempo inteiro, dorme mal, enfim. A nossa vida é agitada e nós perdemos tempo de qualidade de meditação nas Escrituras, é essencial, é importante. E a oração também é importante. Nós temos que aprender muito com os monges, com aqueles que dedicam a sua vida à oração e a orar por os outros. Não orar por si próprio, mas também orar por outros. A gente vê que é até característico das nossas igrejas a questão da intercessão. Sempre teve. Vamos interceder pelos enfermos, vamos interceder pelos que estão encarcerados, vamos interceder
pelas autoridades constituídas por Deus, pelos governadores, pelos pais e assim por diante. Quem já participou de um grupo de oração sabe disso. Ou quando a gente se reúne num grupo e as pessoas falam: quem tem algum pedido de oração? E a gente sempre traz um pedido de oração. Ah, minha tia, tá não sei o que, ela precisa, não sei o que e tal. A pessoa dá o nome da pessoa, a gente ora. Porque a gente crê que Deus nos atende. E a oração é essencial, ela é importante. Você pode dizer assim: ah, Deus conhece a minha vida, sabe meus pensamentos. Que adianta eu orar? Ele já sabe o que eu vou dizer. A gente não vê isso na vida dos grandes homens de Deus. De pessoas que passaram por aqui, que foram abnegadas, que tiveram uma vida de oração. Então, apesar da nossa vida ser corrida, nós precisamos entender que é necessário tirar um tempo para orarmos. Isso não significa que a oração signifique somente você disponibilizar um tempo para ficar orando. Porque a oração, a gente vai ver mais adiante em Paulo, do orar sem cessar, que a oração não diz respeito só a esse momento. A oração é uma vida. Você vive orando. Você vive falando com Deus. O seu relacionamento com Deus não se restringe só a fechar sua porta, se ajoelhar, ficar em pé, a forma que você faz. E é só aquele momento que você se relaciona com Deus. Não. É o tempo inteiro, em todos os momentos, Deus está interagindo com você e você interagindo com Deus. A nossa vida é uma vida de oração. Tem de ser uma vida de oração. Então nós necessitamos de oração. A viúva, ela traz esse aspecto da oração com urgência e reiterada. Segundo ponto, somos ouvidos por Deus. Deus é muito diferente dos homens. Deus é muito diferente de nós. Existem N motivos para a gente rejeitar determinada coisa que alguém nos fale. Uma porque a gente, de repente, está sem paciência. Outra porque esse assunto a gente não quer ouvir, não diz respeito a nós, de repente. Outra porque você está cansado e você não quer ficar ouvindo muita coisa na sua cabeça. Enfim, a gente tem diversos motivos, às vezes, de não querer ouvir determinada pessoa que fala com a gente ou sobre determinado assunto, porque isso é cansativo. Você quer um exemplo? Quem que não está cansado aqui sobre conversar sobre política? A gente já está de saco cheio. Se todo mundo já está meio assim: ah, velho, você pensa desse jeito, beleza, fica aí assim, eu penso do meu jeito, beleza. A gente vai rejeitando o diálogo, até porque questão política é difícil dialogar. Mas, trazendo nesse sentido de diálogo, de interação, nosso Deus é um Deus que nos ouve e ele é diferente de nós. E não tem preconceitos. Não tem nada pré-estabelecido que nos estabeleça uma determinada barreira entre nós e ele. No sentido de ele não querer assim, nos ouvir. Muito embora haja a questão do pecado, todas as coisas relacionadas aqui, mas não é esse foco no momento. Eu queria destacar que as viúvas, em particular, em especial, é um grupo naquela sociedade que era vulnerável. Elas estavam numa condição de vulnerabilidade. E elas estavam submetidas a abusos legais e judiciais, justamente por sua vulnerabilidade. Por ser viúva, por não ter mais o marido, e de repente não ter até a condição financeira necessária. Porque a gente sabe que isso no antigo sempre rolou uma barganha, um suborno para que as coisas acontecessem. A gente sabe que existe em nossos dias, mas isso é muito antigo. De subornar, de fazer passar para frente, por exemplo, determinada coisa, ou fazer que determinada coisa aconteça através do dinheiro. Sei lá, dá um exemplo assim, bem genérico. O cara paga para ter o diploma, não faz a faculdade, vai lá e compra o certificado, beleza. Estou formado, sou economista. Então, justamente pela sua condição de vulnerabilidade, elas estavam submetidas a determinados abusos que aconteciam. Os julgamentos, naquele tempo, eram
feitos em lugares públicos. Então elas tinham acesso ao juiz, tinham acesso aos julgamentos, aos casos que aconteciam. Então, tendo acesso, elas poderiam falar, se manifestar. E esta fez desta maneira, dessa palavra, ela reclamou, com insistência, intensamente, resistindo, sem resignar. Porque, por acaso, se ela resignasse, permitiria que a injustiça permanecesse. Enquanto ela se conformasse com essa situação de ser vulnerável e de não ter condições de pleitear essa causa por outros meios, o meio que ela tinha é de falar, é de chamar a atenção do juiz ao ponto de ele, uma hora, atendê-la. Essa era a arma que ela tinha, esse era o meio que ela tinha. Ela não tinha outros meios à disposição. O único que ela tinha era esse de reclamar. E ela o fez com persistência. É como que ela insiste, o clamor dela é como assim: faz justiça em meu favor, por favor. Sabe? Pelo amor de Deus, me atende. Chamando a atenção deste juiz. No grego, a palavra usada aqui que a gente lê para aborrecer, em outras traduções a gente viu de me importunar, ela tem um sentido de esbofetear. Ela traz esse sentido de dar um soco embaixo do olho. Essa insistência dela e o fato do juiz ceder, é como se ela estivesse dando socos, murros, esbofeteando a cara do juiz. É como se esse fato de ela estar insistindo demais com ele viesse a acontecer isso com ele. Sabe? Era um importuno tremendo. Imagina alguém socando a sua cara. Então, essa insistência dela me incomodava demais. Era como que fosse ele estivesse esbofeteando, ela o estivesse esbofeteando. E a Bíblia do Peregrino, que eu citei aqui, e essa Bíblia aqui, bonitinha e verdinha, eu recomendo comprar porque tem uma leitura muito gostosa, prazerosa e comentários muito lúcidos e traz crescimento para a gente. Ela traz nesse versículo que é o 5, muitas trazem me importune, não me aborrece, para que ela não me aborreça mais. Essa viúva, irmãos, ela vem representar para nós qualquer pessoa carente de recursos, desamparada, necessitada. Assim como somos órfãos, por exemplo, na Bíblia. Ela vem representar esse tipo de pessoa, que está em situação vulnerável, que necessita de recursos. No caso dela, não tinha recursos para pleitear a causa dela. De repente, a arma que ela tinha era reclamar, chamar a atenção, insistir. Terceiro ponto, nós temos um Deus que nos ouve. Isso nós sabemos. Nós sabemos que nós precisamos orar. Nós sabemos também que há a necessidade de orar e que nós somos ouvidos por Deus e que Deus é diferente dos homens. Terceiro ponto, Ele ouve e atende. Nós sabemos que nós somos Deus pessoal. Nós sabemos que Ele nos ouve. Mas não só nos ouve, como nos atende. É surpreendente essa comparação que Jesus faz do juiz iníquo, que não teme a Deus, não respeita os homens, é insensível, impaciente, egoísta, como um Deus que é todo amor, bom, amoroso, de coração aberto. Não há um ego absoluto. Do outro, um Deus pessoal, amoroso. Essa comparação, ela mostra essa distância enorme que há entre nós, entre os homens, ainda que esses estejam num lugar de fazer justiça, de considerar casos, de ser justo, de certa forma, com o nosso Deus amoroso. Essa associação ela é significativa.
ela não é só surpreendente nesse aspecto, mas ela é significativa. Porque, de um lado, a gente vê que este juiz iníquo, ele não temia Deus. E quando, ao contrário disso, alguém teme a Deus, é consequência deste fato de temer a Deus, que ele respeite as pessoas. Quando se teme a Deus, respeitam-se as pessoas. Nós entendemos essa necessidade do respeito, de considerar cada pessoa como um ser humano, como alguém que necessita de atenção, necessita de Deus. Necessita da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado, por exemplo. E todos foram feitos na imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos iguais. Carentes de Deus. Então, quando de um lado um juiz que não teme a Deus, essa comparação se torna significativa porque, ao contrário disso, quem teme a Deus vai respeitar as pessoas. É importante frisar isso. É importante mostrar isso. O Caio Fábio, eu vou pedir para o ele já colocou, ele fala o seguinte sobre esse texto. Jesus disse essa parábola como um superlativo negativo. Meu Deus, o que é isso? Superlativo é o que demonstra uma característica num grau muito excessivo, que se aumenta ou engrandece até o mais elevado grau ou ponto. Então Jesus, ele joga lá em cima, vamos dizer assim. Ele aumenta e torna um caso bem excessivo assim, mais negativo. Então ele traz um superlativo negativo, significando que se um juiz iníquo pode atender a causa de alguém, quanto mais Deus estará atento para o pedido de quem se aproxima com o coração quebrantado e confiante. Ou por acaso Deus é como o juiz iníquo que requer insistências e repetições? Por acaso Deus é um Deus insensível que vai te atender só pelo fato de você estar importunando? Ou Deus é um Deus que vai te atender porque Ele se sensibiliza com sua causa? Nós temos Jesus se compadece e chora. Espero que a gente conheça essa parte que Jesus chorou pela Bíblia, não pelo rap. Mas é diferente, é significativa essa comparação. E é interessante ver que Jesus traz isso que o Caio chama de superlativo negativo, esse aumentativo, esse grau excessivo negativamente. E, cara, um juiz iníquo vai atender uma pessoa que o importuna, quanto mais Deus. E Jesus pede no versículo 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Atente para isso. Considere o que esse juiz disse. Esse juiz que não teme, que não considera nada, que é insensível. Mas ele faz o que tiver que fazer para se libertar dessa importuna, essa encheção na cabeça dele. Não fará Deus justiça, sendo Ele bom, amoroso, cheio de graça, de misericórdia, de amor, aos seus escolhidos, aos carentes, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas e qualquer um que clame a Ele? Então Jesus pede para que você considere isso. E sobre atender orações, passa o próximo slide. Lá em Lucas 11, 9, 13, os versículos 9 a 13, é conhecido esse versículo, a gente vai ler rapidinho, para concluir. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Próximo.
entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Qual pai fará isso? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, percebam novamente uma comparação, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Se um juiz iníquo atende uma pessoa, quanto mais Deus atenderá as orações dos seus, ou das pessoas que o pedirem. Se vocês que são pais sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Deus Pai que está no céu e nos assiste constantemente. Trouxe esse versículo sobre o sentido de Deus atender orações. Então até aqui a gente viu que é necessário orar. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade de oração. Nós vimos também que nosso Deus é um Deus pessoal, que nos ouve. E agora a gente viu que Deus é um Deus que não só ouve, mas nos atende. Que atende às nossas orações. É fato, irmãos, que há muitos acontecimentos na história do mundo, antiga, e na nossa história recente, de injustiça, de perversidade, de guerras e mais guerras, de mortes, de catástrofes, enfim. Parece que o ser humano é irrefreável, mas a Bíblia diz que há um limite de iniquidade. A gente tem que crer que Deus não é um Deus que está apartado da história. Ele interfere, ele entra, ele muda, ele intervém. Então, todo esse tipo de maldade, de mal, induzem as pessoas, ou até a nós, num certo momento de vacilo, digamos assim, poderia nos induzir, ou induz alguns, a duvidarem de Deus, a duvidarem dessa ação de Deus, a duvidarem da efetividade, da resposta de Deus aos nossos clamores. Não só de questionar, mas em casos de até descrer, tornar-se incrédulo. Porque até certo ponto você se questiona, mas induz alguns a não crerem. Não, eu acho que isso é um absurdo. Não posso concluir que Deus é real, Deus existe, tudo mais. Há muitos nos nossos meios que têm caído em falácias, desacreditando no cristianismo. Dentro da fé cristã, há uma leitura histórica, historiográfica, crítica em relação ao cristianismo. Mas eu não vejo sequer olhar para as coisas boas que se fez. Eu entendo e também vejo a lado da crítica, por exemplo, no século IV em diante, com o pessoal chama do casamento da igreja católica, digamos assim, a igreja cristã naquele momento, com o império. Mas ninguém nunca vê a necessidade de não ler para os papas, para os padres, o que os irmãos escreviam e tentavam fazer para não deixar a fé se desviar, para não deixar que esse momento, a luta contra os bárbaros, contra os outros reis que tentavam destruir, invadir o império, por exemplo, ali, e trazer outros deuses, outros ensinamentos, destruir cristãos, matar cristãos. Eles não veem a luta dos cristãos. Só tem o lado da crítica, e muitas vezes enviesada politicamente. Porque a gente sabe que a igreja cristã é o maior segmento religioso do mundo e tal, não sei o que e tal, então também se estabelecem relações de poder e de política, a gente sabe disso. Mas me entristece profundamente na minha alma a capacidade que, principalmente o movimento evangélico, tem de desprezar a história da igreja cristã. É mais ou menos assim, velho, você despreza,
se inventa a roda, como alguns dizem, ou você quer repensar muitas coisas, sem considerar o primeiro milênio cristão. Você está querendo dizer que todos aqueles irmãos não serviram para nada. E você só tem acesso à fé cristã hoje porque pessoas ao longo desses 1900 anos pregaram o Evangelho, doaram suas vidas, foram submetidos às feras, foram feitos escárnios nas arenas. Mesmo todo esse processo político, enfim, são séculos e séculos que se passaram, muitos irmãos mantiveram a fé. E nós, por causa até da questão dos sermos, nós evangélicos, digamos assim, esse movimento que não está tão ligado à reforma no sentido histórico, a gente é filho da reforma, digamos assim, desses protestantes, a gente tem a péssima mania de achar que a história cristã começou ali na reforma. O cara desconsidera séculos e séculos de história da igreja. E muitas dessas coisas entram na cabeça dos nossos irmãos hoje e fazem com que eles desacreditem na igreja cristã em todos esses séculos, de todas as coisas boas que os cristãos fizeram nesse mundo. É alguém, por exemplo, os direitos humanos, mas não vê que isso tem prerrogativa cristã, tem que ter cristãos. É você falar sobre a escravidão e não ver que teve cristãos lá fora que deram a sua vida. É você falar contra a questão racial dos negros ou qualquer outra pessoa, raça, e desconsiderar que teve um Luther King que deu a sua vida para isso. Coisas e mais maldades que entram no coração dos nossos irmãos e os impedem de crescer na fé, de permanecerem numa vida de oração, de crer em Deus. Porque quando você passa a se questionar e até se tornar incrédulo, você vai orar? Você vai ter uma vida de oração se você começa a duvidar desse Deus cristão? Não. Se você começa a ver o cristianismo como um poder enorme que domina o mundo, sei lá, que coisa do tipo do outro. Enfim, nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas são coisas que entristecem a minha alma. E justamente ver irmãos que poderiam crescer na fé e indo para caminhos que não são bons, admitindo, assumindo coisas que são estranhas à fé, estranhas ao que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos deixou. Mas muito embora coisas e mais coisas aconteçam nesse mundo, eu vou ler 3 versículos com vocês que são de Salmos e são bem curtos, que mostram que nosso Deus não é um Deus distante. É um Deus, e graças a Deus por isso nós temos essa compreensão, nós temos um Deus, que Deus é um Deus que faz justiça na terra. Passa o slide, Power. Salmos 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmos 58, 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras, de fato, há um Deus que julga na terra. Próximo. Salmo 94, versículo 1 ou 2. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Nós vemos nesses curtos versículos, eu quis enfatizar que Deus é um Deus que faz justiça e julga a terra, que é juiz. E nós justamente por cremos nisso, a gente sabe que a justiça de Deus sempre é feita. Mas no último versículo, se vocês notarem, digo-vos que depressa nos fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura fará a fé na terra.
Jesus questiona isso. Mas fé, a qualidade de fé. Fé como fé tem que ser. E como a fé tem que ser? É fé segundo o Espírito do Evangelho. Espírito da justiça e da perseverança. Nós somos um povo que espera e aguarda ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Com perseverança. Perseveramos na fé, na caminhada. E nós sabemos que haverá um dia que Deus há de vir julgar os vivos e os mortos. A gente não crê nisso? A gente crê que Jesus é o justo juiz que julgará as nações? Então nós saberemos que ninguém ficará isento. Todos estão debaixo da soberania de Deus. Todos. Que Deus julga ainda aqui. Essa nossa história passageira. Julga a terra. Julga os homens. Intervém. Se relaciona conosco. Não um Deus distante. Não um Deus como dizem os teístas. Criou isso aqui, deixou isso para aí. Se ferrem aí. Não. Por acaso, quando Jesus voltar, quando vier esse grande dia, haverá fé na qualidade de fé, fé segundo o Evangelho. A volta de Jesus será vista completamente. E Jesus provavelmente está trazendo aqui essa questão do esfriamento desses dias, do afastamento da fé, de pessoas se afastarem da fé, do mundo ficar desacreditado, de certa forma. E este será um momento, irmãos, e aqui eu concluo, momento que será necessário perseverar em oração tal qual essa viúva. Momento em que se não tem fé, que não se acha fé, é o momento de exercitar a fé, aquele que ainda não tem, de orar, de perseverar, porque muito embora tenhamos certeza disso, precisamos guardar, muito embora saibamos que Deus é um Deus que julga, é um Deus que é justo juiz, é um Deus que intervém na história da humanidade, na nossa história, na nossa vida, atende a nossa oração, temos certeza disso, nós precisamos guardar a fé, conservar a fé, com paciência, perseverança e oração. Esses muitos ataques que têm acontecido dentro da igreja, e muitas coisas que o diabo coloca no nosso meio, em todos os segmentos cristãos, para esmorecer a fé, para desacreditar, para fazer diversas outras coisas, com o intuito de tirar as pessoas deste foco da vida cristã, nós precisamos guardar. Nós somos guardiões dessa fé, como corpo, como igreja, como fé no sentido individual, de você mesmo conservar a fé que uma vez você aprendeu, uma vez te foi ensinado. Pessoalmente, que é o ensinamento que vem dos apóstolos, da nossa base, do apóstolo e de Cristo. Nossa fé e esperança está em Deus que é justo juiz. Isso deve animar a todos. No começo eu não trouxe o significado de desanimar, perder o entusiasmo, perder a potência, a vontade de agir. A recomendação é que a gente se anime. Muito embora muitas coisas aconteçam, fiquemos. Muitas injustiças aconteçam, isso não significa que a gente tem que ficar calado, não significa que a gente tem que se posicionar. É interessante frisar bem rapidamente que a gente traz sempre a questão da oração nesse trecho. E se esquece da questão da justiça. Se esquece que a justiça não pode continuar, injustiça não pode continuar acontecendo. A gente não pode ficar calado. A gente precisa se manifestar. Porque se a viúva se desanimasse e não pleiteasse sua causa, a injustiça continuaria sendo feita. No entanto, ela clama, ela insiste para que a justiça seja feita. Esse é um aspecto importante desse trecho, dessa parábola. Não só o fato da oração, mas o fato de não permitir que a injustiça continue sendo feita. Nós devemos nos animar com o fato de que Deus julgará, Deus vê
todo o tempo, até o fim da igreja aqui na terra. Tá? Chegar ao fim. E para concluir, irmãos, a perseverança ela está intimamente ligada à oração. A oração ela alimenta a esperança. Ela faz com que permaneça viva a esperança. E para perseverar é preciso ter esperança. Você persevera. A esperança não vai, a nossa esperança não é esperança. A gente não vê, por exemplo. Não é algo que você. Você não vê, mas você espera, você tem fé. Você sabe que há de acontecer. Você sabe, você crê de todo o seu coração e você segue em diante. A oração, irmãos, ela tira de nós o desespero. Ela afasta de nós o desespero, a impaciência, a ansiedade. Porque o desespero é a ausência de esperança. A oração tem um poder enorme de ensinar a alma a ser paciente, a ordenar as nossas emoções, a nos dar segurança, tranquilidade e manter acesa a chama da expectativa. Concluindo, o apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que devemos orar sem cessar. Essa palavra eu queria deixar para vocês essa manhã. E agradeço a oportunidade e aos irmãos que participaram.